Olha, você já pensou como seria se os animes de garotinhas mágicas, sim, aquelas mesmas que parecem Sailor Moon, fosse na verdade algo mais tenebroso, mais radical, ou até mesmo com abuso psicológico? Bem, se você pensou nisso, provavelmente pensou em Mahou Shoujo Madoka Mágica, mas não é disso que nós vamos falar nesse vídeo. E bem, ficou curioso? Quer saber de qual anime que eu tô falando? Vem comigo, na minha review de Mahou Shoujo Site. Bem, falando sobre um pouco do anime, vamos começar falando um pouquinho do estúdio e do criador. Bem, ambos são bem experientes, são bem amadores. Até porque o Kentaro, ele não chegou a fazer muitas obras diferentes, ele chegou a fazer bastante coisa sobre Mahou Shoujo, porém, meio que o único que deu certo foi o Mahou Shoujo Site. Já o estúdio também é bem experiente, ele só teve dois trabalhos, um contando com Mahou Shoujo e os recaps, mas isso não conta, é a mesma coisa. Bem, primeiramente vamos tirar um pouquinho sobre o estúdio, a animação é bem ok, sendo bem sincero, algumas vezes é bem feia, não é à toa que numa anime list a nota não foi das melhores. Teve mais ou menos 6.52, mais ou menos. E para um anime que tem um plot tão legal, tem uma história bem diversificada e até muda um pouco da essência de Mahou Shoujo, isso é uma nota bem baixa, cara. E bem, isso de novo deve ter sido o fato da animação ter sido um pouco estranha, porque o estúdio estava acostumado a fazer anime de garotinhas fofas, não de anime de sangue, então claramente o estúdio teve um pouquinho de culpa nisso. De novo, eu não sei se isso é por causa de verba, se isso é por causa do próprio criador querer que seja para aquele estúdio, mas eu imagino que seja por causa de verba. Ninguém vai querer que o anime dele seja traçado de forma mal feita. Já no mangá ele é um pouco mais bonito. Particularmente você não vai pegar e vai ver um Chainsaw Man da vida, com quadros absurdamente detalhados, gore absurdo. Não. Eu assisti coisas bem ok, sendo bem sincero, pra época que ele foi lançado ele ainda era um pouco meio feio. Ainda mais se você comparar uma Mahou Shoujo Madoka Mágica, também um anime com a mesma ideia, de deixar um pouco mais brutal as garotas mágicas. Ele tem um estilo de arte mais único, porém é meio feio, já que foi um pouquinho datado hoje em dia. E mesmo assim consegue ser muito bom. Não é à toa que tem muita gente que se inspira ainda. E claramente esse anime que teve uma inspiração muito forte nele. Porém, não deixa de ser um anime ruim. Quer dizer, um anime bom. Mas, sério, vale a pena dar uma chance. E bem, falando um pouquinho dele, bora um pouquinho pra história, pra gente poder entender o que, que os personagens fazem, como é que eles funcionam. E bem, pra gente poder entender um pouquinho desse mundo de Mahou Shoujo Site. Falando sobre um pouquinho sobre o enredo, a gente acompanha a história de Aya, uma estudante de ensino médio que sofre bullying tanto em casa quanto no colégio. E, sério, isso é um ponto muito bom pro anime, porque eles conseguem fazer você ter muita pena dela. Você vê o quão medíocre, o quão horrível é a situação dela. Todo dia ela tá de manhã perto da linha do trem, você escuta o som ensurdecedor do trem, com a clara imagem de que ela tá sofrendo, que ela quer se jogar aqui nas trilhas e acabar com tudo. E você repara que a Aya tá contraindo depressão e que ela tá muito mal pelo que tá acontecendo. E bem, dentro do colégio você vê o quão filha da puta são as pessoas que fazem bullying com ela. A Sarina, a personagem que vai ser bem importante mais pra frente, faz bullying com ela a ponto de troco de nada. Simplesmente mostra que a Aya é tímida e ela não conseguiu responder a Sarina. E a Sarina foi tomando um ódio, achando que ela tava zombando com a cara dela e começou a fazer bullying basicamente de graça. Isso é um ponto bem horrível pra história, porque você só fazer bullying por bullying não agrega em nada. Você não constrói um personagem, você não deixa a situação boa. Porque, poxa, na vida real você não vai fazer isso porque, não dei oi pra um cara, ele vai me quebrar na porrada, tá ligado? Mas bem, enquanto a Serena é ruim, o irmão da Aya é muito bom. Bem, bom no sentido de ser cuzão. Porque, particularmente, é muito bem construído as cenas dele. Ele também pratica abuso físico na irmã dele, tanto físico quanto psicológico, pois os pais dele sempre colocam uma carga muito alta em cima dele. Porque ele sempre tem seu irmão que deu certo, o irmão mais velho que dá o exemplo, o irmão mais velho que tem que ser perfeito, tem que ter todas as notas, tem que ser lindo. Cara, isso no Japão realmente é uma coisa muito séria. Tem gente que se mata por causa disso. Por causa que é muito esforço, muito psicológico que você sofre. E nisso ele fica descontando na Aya, porque a Aya não tem todos esses momentos, não tem toda essa carga em cima dela. E ele vai descontando, agredindo ela. E as cenas são muito bem construídas. A Aya mesmo reclama que ela tá sentindo dor, que ela não tá conseguindo nem sequer menstruar. Mas mesmo assim ele continua amarrando ela e espancando até ela não aguentar mais, até ela simplesmente acabar desmaiando de tanta dor. ったく一発でゲロかよ。すぐにへばんじゃねえぞ。Você repara
nisso, ela esconde os hematomas, ela não aguenta mais. Porém, um dia desses, ela acaba acordando, depois de tomar uma surra da irmã dela. E nisso ela repara uma figura muito estranha no computador, oferecendo um pouco de ajuda para aquela vida horrível dela. E essa pessoa se autodenomina como o administrador. Já a gente vai um pouquinho mais profundo dos administradores, porém, em resumo, ele oferece a chance de ela se tornar uma garota mágica. E oferece um pouquinho de ajuda. Já no outro dia, a Aya acaba indo pro colégio, encontrando uma espécie de arma. Uma arma com um formato bem peculiar de coração. E nisso ela acaba achando meio estranho. Junto com ela veio uma carta. E bem, a carta dizia ser o presente do tal administrador. Porém, nem ela mesma entende para que serve aquilo. Continuando o dia, a Aya continua sofrendo bullying. Porém, as amigas da Sarina foram um pouquinho longe demais. Decidiram chamar um cara muito mais velho para poder... Você sabe muito bem o que é. Obviamente a Aya não ia deixar por isso. Ela tenta escapar, correr, até mesmo se esconder. Só que é inevitável. O cara acaba achando ela. Em desespero, ela acaba pegando a pistola. Só que nem mesmo eles levam a sério. Puxa, por que uma mina estranha pegou uma arma com formato de coração? O que ela vai fazer, mano? E, bem, o pior acontece. Ela dispara. Porém, não sai realmente um projétil. Sai uma nuvem em formato de coração. E eles simplesmente desaparecem. E no fundo, você escuta o trem batendo em alguma coisa. Aquele mesmo trem que a Aya pensava todos os dias em se jogar na frente dele. A Aya pensava todos os dias em acabar com o sofrimento dela. E nisso, nós simplesmente soubemos que o corpo dos dois estava na linha. Que eles simplesmente apareceram do nada e o trem bateu neles. E é aí que nos é revelado que a arma da Aya é uma arma que teletransporta pra onde ela quiser a pessoa que é atingida. E isso é muito interessante, porque a Aya não faz isso de maldade. É só porque na hora do medo, e as únicas coisas que vieram na cabeça dela era aquela merda daquele trem. E, cara, isso é mais um ponto muito bom da história. A Aya sente medo, a Aya sente choque. Ela vai pra casa dela e ela fica aterrorizada e fica lembrando do que aconteceu e tendo, sério, muito horrível. E, bem, nesse meio tempo o irmão dela acaba não conseguindo fazer nenhum abuso físico nela por conta disso. Porém, tem um ponto muito bom de se destacar. Assim que ela conseguiu utilizar a arma, seu cabelo mudou de cor, seus olhos se abriram como corações rachados e é uma marca estranha apareceu no pulso dela. E é aí que a gente começa realmente a história de Mahou Shoujo. Bem, como dito, não é o que parece. Não são só garotinhas mágicas tentando salvar um. Cada vez que você utiliza o poder em Mahou Shoujo, parte da sua vida é drenada. Até o momento que aquela tatuagem de coraçãozinho sumiu do seu pulso, bem, você morreu. E sério, isso é uma coisa muito interessante. O quão psicologicamente abalada você fica sabendo disso. O quanto isso dá uma quebra de expectativa absurda. E bem, pra piorar, os administradores não são nem um pouquinho amigáveis. A Moana aí ela volta sem participar do colégio e tudo mais, até porque seria muito estranho ela sumir sem nada. Porém, a Sarina ela tá um pouquinho incomodada com isso todo. Querendo ou não, a Eva de uma pessoa ter contato com os amigos dela. Então, querendo ou não, meio que a culpa é dela por eles terem morrido. Alguma coisa aconteceu, pelo menos. Bem, nesse meio tempo, uma segunda personagem é nos apresentada. O nome dela é Tsuyuno. Ou melhor, Yuno, pra ficar mais fácil de falar. Ela se mostra também ser uma garota mágica, mostrando que ela tem um celular, no caso a stick dela, seria um celular que para o tempo. E bem, isso é muito interessante, até porque você vê que esse mundo não é só da Aya. A Aya não é só a protagonista. Vamos ter bem mais do que só ela e a Yuno. E bem, mostrando nisso, ela gentilmente esfaqueia o pescoço da Sarina e as duas deixam a sala onde elas estavam. E bem, a Yuno conversa bastante com a Aya. E, em resumo, ela explica que não existem só elas duas. Garotas mágicas existem mais. E uma parte que o anime e o mangá mostram aqui, as garotas mágicas são geradas a partir de uma memória ou um momento traumático. O qual momento sua vida estiver o mais medíocre possível, eles vão aparecer e vão te oferecer poderes. Porém, como eu disse, nem tudo são flores. Eu já expliquei que os poderes sim sugam vidas. E o da Yuno já tá bastante acabado. Querendo ou não, ela já usa faz tempo. E o anime também explica o passado da Yuno. Meio que um assassino entrou na casa dela e matou os pais dela. E junto a isso, ela também viu o corpo deles tirado enquanto o assassino simplesmente jurava ela de morte. Querendo ou não, isso é uma memória muito traumática e isso afeta muito uma criança. E bem, mesmo a Yuno sendo uma pessoa jovem, ela ficou muito obcecada sobre isso. Ela ficou muito traumatizada, ela ficou extremamente acabada sobre isso. Mas bem, querendo ou não, mostra como ela ganhou poder. E bem, com o tempo passa, a Yuno revela também que ela entrava em contato com outra garota mágica. Só que meio que ela sumiu. Até então, foi dito pra ela que existia uma assassina no meio das garotas mágicas. Alguém que simplesmente estava matando e roubando as armas delas. Até então não sabia um propósito. E simplesmente ela perdeu o contato com essa menina depois de um tempo. Porém, querendo ou não, um poucos episódios à frente, é mostrado que a assassina na verdade é a antiga amiga da Yuno. No caso, essa personagem é a Hina, que utilizava o poder de uma garota mágica de trocar o rosto dela. E a Yuno acabou descobrindo isso porque ela utilizou a arma que a antiga amiga dela usava. E meio que ela ligou os pontos e revelou. E bem, esse é um ponto bem zoado do roteiro. Até porque, querendo ou não, usar as armas
consome a sua vida. E usar múltiplas armas consome mais ainda. Então, qual que era a ideia do autor de colocar uma assassina? Ah, ela rouba a arma das meninas e tal, e vai usar isso pra se defender. Até porque ela mostra que no site tem um timer final que provavelmente vai ser o fim do mundo. Só que não adianta. Se você gasta poder pra matar outras garotas mágicas, você tá consumindo seu tempo. E quando chegar no fim do mundo, ela realmente tiver que lutar e usar as armas, ela não vai ter nem um pouquinho de vida pra usar isso. Além do mais, o corpo dela já vai ter deteriorado. E querendo ou não, mostra que o corpo dela tá todo fudido logo nisso. Tipo, ela mal acaba de lutar com as meninas e ela vai pro hospital porque ela tá morrendo. Tipo, mano, esse é um furo de roteiro enorme. E chega a ser muito tosco essa parte. Porém, bem, continuando a história, elas conseguem entrar em contato com outras meninas, após elas verem esse negócio no site. E isso é uma parte meio chata do anime. É basicamente só elas recrutando as meninas e tudo mais pra poder lutar contra esse tal fim do ponto que uma hora vai chegar. E, bem, uma das meninas que elas conseguem entrar em contato é a Nijime, que é uma idol. E, bem, o poder da Nijime é uma, sim, é uma calcinha e consegue controlar todo mundo que ela falar. Eu acho que tava faltando um pouquinho de criatividade por parte dos autores. Mas, bem, querendo ou não, ela usa isso e utiliza isso também pra poder ganhar mais fama e tudo mais, ter uma vida boa. E ela não é agressiva, ela fica até bem amiga das duas. Porém, uma das amigas da própria Nijime foi assassinada pela ninja. Então, bem, se as duas se encontrarem e ela souber disso, eu acho que não preciso nem falar nada, né? Mas, bem, continuando no anime, elas conhecem sim outras garotas e, de resto, elas são bem horríveis, são bem superficiais, sendo sincero, elas não tem um roteiro direito. Até porque o anime também só tem uma temporada. No mangá, pelo que eu vi, elas são um pouco mais interessantes, elas têm mais participação e tudo mais. Então a gente não vai focar nelas, vai focar por enquanto só no cast principal. E bem, querendo ou não, a gente vê que a Sarina ela não morreu. Até porque os admins, né, o pessoal do site, tinham alguns planos melhores pra ela. E bem, a Sarina ela é revivida e é dado um poder pra ela. Sendo bem sincero, um dos mais legais, aliás. Até porque é um Yu-Yu que corta tudo. E bem, ela tá cheia de ódio pela Yuno e pela Aya, então ela vai atrás dela. E basicamente mostra ela pesquisando, correndo atrás e tudo mais. E bem, até que chega um dia que a Yuno simplesmente não aparece mais no colégio. E a Aya fica lotada de preocupação e acaba indo até o apartamento que ela mora. E nisso é revelado que o assassino que tinha jurado a Yuno de morte, que tinha matado os pais dela e tudo mais, sofre naquele lugar que ela mora. A Yuno todo dia faz questão de torturar ele, né? E bem, isso é uma parte muito interessante, porque mostra o quão acabado e quão deteriorado o corpo dela tá, e mesmo assim ela continua torturando esse cara. Ele mal chega a ser humano, mas ele só pede pra morrer. E, caralho, mostra o quão horrível foi aquela cena pra Yuno, o quão gravada tá na cabeça dela, o quão rancorosa ela foi depois de aquilo tudo. E mostra que mesmo ela sendo uma criança de, sei lá, 15, 16 anos, ela tem um ódio enorme por vingança. E bem, mesmo assim, a Serena acaba achando as duas e acaba rolando um confronto. A Aya não quer matar ela. E meio que ela só destrói o prédio todo da Yuno e foge. E bem, a Yuno tá com o corpo todo deteriorado por causa dos poderes. Não é à toa que ela não tá indo na escola por causa disso. E a Sarina, ela acaba saindo dos escombros e notando que ela é só uma marionete dos desenvolvedores do site. E bem, a história continua e o irmão da Aya não tá muito contente, até que ela não tá pra desaparecer em casa. E bem, alguém precisa apoiar pra ele, né? Continua sendo um ótimo garoto no colégio. Então, bem, ele vai atrás e acaba até conhecendo a Yuno, a Nijime. Porém, a Nijime, ela acaba sendo que meio gadinha do irmão da Aya. Ele é bonito, querendo ou não. Então, ele tem ela sobre o poder dele. E ele é um psicopata absurdo. Então, óbvio que ele vai abusar dela por isso. Então, ele utiliza ela como um fantochezinho e vai descobrindo várias informações. Até o momento que ele consegue roubar a calcinha da Nijima e ir atrás da irmã dela. E frisando nessa cena que é muito tosco, um garoto de, sei lá, basicamente na faculdade, usando uma calcinha de uma ídola e mandando os outros se matarem. Aliás, tem um subplot bem tosco de um fã da Nijima, na época ela era idol, que acaba descobrindo que o irmão da Aya controlava ela e tudo mais. É um subplot horrível, não vale nem um pouquinho a pena mencionar. Ele basicamente só manda o cara se matar e não tem peso nenhum na história. Por isso só mostra um quanto mais o irmão da Aya é psicopata. E bem, nesse meio tempo, um certo policial tá atrás das meninas, que ele parece saber de alguma coisa. No caso, ele acaba descobrindo que o irmão da Aya tá indo matar elas. Aliás, ele consegue, ele rende todas as meninas mágicas junto com a Aya e acaba pegando as armas delas. Mesmo ele sendo um psicopata, ele não sabe muito bem o que tá acontecendo no mundo de Mahou Shoujo. E nesse ponto ele manda a Nijima coletar as armas pra ele poder meter o pé. Porém, por algum motivo do roteiro, a Yuno consegue libertar a Nijima do transe dele. E fala pra ela atacar ele. Querendo ou não, ela até tenta. Porém, ele acaba acertando ela com uma espadada. Uma espada que basicamente deveria cortar tudo, né? Só dá um corte superficial na Nijima. Ok, né? Roteiro. A Nijima ela até tenta atacar ele mesmo assim, né? A mesma ferida. E até consegue. Porém, ele não morreu. Ele até tenta correr pra cima de um estilete mágico. E quando você faz um corte no seu corpo e toma sangue, você se cura. Porém, alguma coisa acerta ele. E ele não consegue se mover.
alguma coisa invisível. E simplesmente ele some. E todas as armas continuam lá, menos a calcinha da Ninja. E bem, depois de um tempo, é nos mostrado que aquele tal policial que tava atrás das meninas raptou o irmão da Aya. E ele fez uma tortura peculiar, eu diria. Sendo bem sincero, essa é a melhor parte do anime. Você fica muito contente vendo o irmão da Aya se ferrando dessa forma. E mostra que ele não tem só a calcinha da Ninja como arma, como um monte. Porém, nessa primeira temporada não é explicado o que ele realmente é. Porém, bem, ainda temos a Sarina como antagonista. E querendo ou não, ela meio que percebe que ela tá virando uma marionete dos admins do site. E ela meio que só se rebela contra. Ela se junta às meninas. Querendo ou não, é o único plano que ela pode ter e a única chance de sobreviver, talvez. E bem, em resumo, é basicamente isso o anime. Até chega assim mostrar o dia e tudo mais. Elas até chegam a lutar contra os admins, só que querendo ou não, ser bem, tanto faz. Até porque o anime termina bem aberto. E aí até tenta se sacrificar pela Yuno e tudo mais. É uma parte bonitinha, porém querendo ou não é bem genérica. E bem, é sobre isso a história. Querendo ou não, esse é o resumo. Bem, tá tendo mais, eu também tô cortando bastante coisa, até porque eu quero mencionar pra vocês lerem, pra vocês poderem ver o anime e tirar as melhores conclusões. Porém, bem, bora agora falar um pouquinho sobre a sonoridade, as opens, a dublagem e tudo mais. Bem, bora lá. E sobre as músicas, elas são realmente boas. A Open em si ela é bem legal de escutar, porém não acho que você vai chegar baixando seu celular. Porém, por exemplo, você consegue se divertir escutando de episódio para episódio, se você não pular e tudo mais. Já as endings, elas são melhores que a Open. No caso, temos duas endings, e a primeira ela chega a mesclar um visual anime com o real. Então, no caso, temos personagens live action, e eles vão mesclando o visual. Chega a ser meio tosco, porém eu não posso negar que a tentativa foi interessante de fazer, até porque até onde eu saio foi o primeiro anime que eu vi isso, né? Já a segunda é meio que uma homenagem a Nijime. Acontece algumas coisas dentro do anime, vocês vão ver. E a Nijime, ela aparece como uma versão live action, e eles também mesclam o anime, e esse em específico é muito boa. Ainda mais se comparar a primeira, porque a primeira é mais melancólica, mais parada. Já essa daqui é um ritmo bem mais legal, com uma homenagem muito boa, até porque a coreografia, o cenário e a mesclagem estão maravilhosos. Essa provavelmente você vai até querer baixar no celular pra escutar, dependendo do seu gosto, mas essa aqui vale muito a pena. Já as músicas de ambiente no anime, tirando as opens e tudo mais, elas são bem ausentes, na minha opinião. Você não escuta tanto elas, você não presta tanta atenção, até porque elas são bem mais tranquilas e tal, obviamente tirando as cenas de luta, mas mesmo assim você fica muito mais entretido com as cenas de luta do que realmente com a música. E isso é um ponto meio fraco, até porque, né, você gosta de escutar umas músicas no meio da batalha. Pô, Jujutsu Kaisen faz isso muito bem, por exemplo. Mas bem, não vamos comparar Jujutsu Kaisen com o anime de garotinhas mágicas, né? E bem, eu imagino que seja só isso aqui que eu tenho pra falar. O anime não é ruim, o anime é muito bom até. Obviamente, a média dele não foi das melhores, porém, vale a pena dar uma chance pro anime, pro mangá, um mangá em específico, na minha opinião. E bem, bora lá pros contras e pros prós. E bem, pro anime, a gente tem um pró muito bom, porque eles adicionaram umas cenas mais melancólicas, como aquela do trem que eu citei bem no começo. A dublagem é muito boa também, não tenho o que reclamar. Não são os gritos mais fodas do mundo, você vai escutar, que você vai chegar a arrepiar. Porém, não é nada, sei lá, com um Astra da vida num facinho Black Cover, que você fica com nojo. E bem, a adaptação é bem fiel, até. Eles adicionaram basicamente tudo que tem no mangá e algumas coisinhas extras. Obviamente, tem que levar em consideração que é uma animação, então tem bem mais tempo de tela, contanto que você tem que fazer alguns cortes para algumas coisas necessárias. E bem, meus contras são a censura. O anime dele dá uma censura bem forte, e isso é muito comum em anime, ainda mais de terror, essas coisas. A censura é bem presente, até porque tem que ser disponível para um público maior no Japão. E a animação ela é inconsistente. Tipo, ela tem hora que ela tem uns pontos muito bons, porém ela decai algumas vezes e volta e fica bem estranho. Eu acho que é muito aquele anime que o primeiro episódio é muito foda e o resto da equipe caga pro meio e só vai botar um episódio com uma animação realmente decente lá pro final. E olha que ainda tem bastante coisa que eles fazem bem ruim. E bem, na animação, no caso, eu já falei, porém a música também ela é bem fraquinha. E isso pra mim é um ponto muito negativo. É interessante você botar uma música legal pra poder hypar a pessoa enquanto ela tá assistindo. Mesmo que seja de ambiente, cara. Não custa nada fazer uma música boa. Bem, pro mangá, a arte dele é muito boa, sim. Não é consistente, porém ela é muito boa. As cenas são bem mais detalhadas, tanto com gore e tal, né? Porque não tem censura. Isso é um ponto muito bom. E, obviamente, não ter censura é um ponto muito bom nessa análise, é um pró. Por causa que você não vai querer dar um anime de terror pra você ficar censurando as cenas que são de morte. Vamos dizer assim que eu penso. E bem, nos contras são os painéis confusos, cara. Nesse mangá ele tem uns painéis que são sim muito bons, gigantes e tudo mais. Só que tem outros que eles são muito confusos. Tem muita coisa acontecendo na tela, o cara utilizando muito rabisco no mangá e fica muito estranho de se entender a cena. E bem, o prolongamento também sem motivo do mangá. O anime, no caso, tem uma temporada e cobre, sei lá, nem chega a metade do mangá. E é meio comum do Kentaro fazer isso. Ele já fez isso com outra obra dele.
dele e ficou horrível depois disso. Ele podia ter finalizado a obra ali que ela teria ficado bom. Mas, bem, e a arte dele é inconsistente, né? Querendo ou não, esse é um ponto bem ruinzinho. Algumas vezes a arte tá espetacular, algumas vezes ela decai muito, algumas vezes os personagens ficam com os pescoços, umas cabeças meio estranhas. Porém, não é ruim. Pra mim, esse anime ele merece uma nota 7, por aí. No caso do mangá, ele merece pelo menos uma nota 8, 9. Não falo que ele é horrível, não que ele é ótimo também. Porém, vale a pena dar uma olhadinha. E bem, particularmente essa foi minha análise. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, dá aquele likezinho com a inscrição, aquela coisinha de sempre do YouTube. Bem, valeu, falou e até mais.